Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribhraja Acharya Stotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shri Rupa no Gauriya Guru Varga, a todos os Siddhantas Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para continuar lendo o Uddhava Gita. Agora é o texto 13. Um sábio introspectivo não deve jamais tocar uma jovem moça, ou até mesmo uma boneca de madeira que tenha a forma de uma mulher com os pés. Ou seja, até com os pés ele não deve tocar nessa forma de madeira que tem a forma de uma mulher. Pelo contato físico com uma mulher, ele ficará envolvido e cairá dentro do desfrute material. Assim como um elefante é capturado pela elefanta devido ao desejo de tocar o corpo dela. Claro, isso pode também ser aplicado para uma santa, né? Uma mulher santa, sábia, que queira renunciar, ela também deverá evitar o contato claramente com um homem, porque isso também fará com que ela venha a cair daquela posição. Tá? Texto 14. Uma pessoa inteligente não deve jamais tentar explorar a forma de uma mulher para a gratificação sensorial. Assim como o elefante tenta desfrutar da elefanta e pode ser morto por outro elefante ao tentar desfrutar da companhia dela. Ao tentar desfrutar da companhia de uma moça, você pode ser morto a qualquer momento por outros amantes que sejam mais fortes do que você. 15. Pessoas ávidas, avarentas por riqueza, conquistam riqueza através de muito trabalho. Mas a pessoa que a pessoa que
passou por muitas dificuldades, né, para conquistar a sua riqueza, ela nem sempre é permitida, né, desfrutar dessa riqueza. E ela acaba dando em caridade a outros. Uma pessoa avarenta, no entanto, ela é como a abelha que trabalha pesado para fazer o seu mel, que é roubado por alguém que vai ou comê-lo ou vendê-lo. Não importa o quão cuidadoso você possa ser para proteger aquele dinheirinho suado, né, que você conquistou, sempre haverá alguém capaz de roubá-lo. Ou seja, você não deve se apegar, você não deve ser o quê? Ávido por acumular coisas. Então aqui ele está dizendo o seguinte: o erro não é de quem roubou apenas, o erro é de quem acumulou desnecessariamente. Tá? Porque ele chama a abelha de alguém que tem muita cobiça, muita avareza. 16. Assim como um caçador, ele leva o mel que foi produzido com muito esforço pelas abelhas, da mesma forma, os renunciantes mendicantes, eles primeiro comem o alimento cozido pelos chefes de família que produziram aquela riqueza com um grande esforço. E aqui no comentário, o Srila Prabhupada ele explica qual a diferença entre o caçador, que rouba o mel das abelhas, e o santo mendicante, que vai pegar o alimento da casa dos chefes de família. A diferença é que o caçador está usando aquilo para o próprio benefício, enquanto e não dá nada não beneficia as abelhas de maneira nenhuma. Só que a pessoa santa, ao receber aquela esmola, aquela doação das casas, ele traz grandes benefícios para aquela família que doou. Então essa é a diferença. Certa vez, agora não lembro qual discípulo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele estava fazendo coleta também de dinheiro em algum lugar. E algumas pessoas vieram... foi Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, na verdade. Ele estava coletando arroz. E aí, num dos locais onde ele foi, onde havia um grande senhor de terras, né, de plantação de arroz, e ele pediu que ele doasse para o templo. Tá? Resultado, o dono começou a falar: não, mas por que eu vou dar para você? Por quê? Por que você não trabalha? Por que você não planta seu próprio arroz? Aí, Srila Bharati Goswami Maharaj disse: quando você me der o seu arroz, eu vou utilizá-lo para servir Krishna, para servir a Deus e para servir a vários Vaishnavas. Enquanto você fica aqui sozinho e consome esse arroz e não serve Deus, nem serve os Vaishnavas, você está só consumindo pecado. Mas quando você me der parte desse arroz e eu fizer esse serviço, automaticamente você será beneficiado e purificado de todo esse pecado que você produz aqui sozinho, dentro dessa casa, cheio de egoísmo. Né? E aí ele convence o homem dizendo que, na verdade, não é você que está fazendo um serviço a mim, sou eu que estou fazendo um serviço, vindo até aqui, para te dar a oportunidade de ser beneficiado espiritualmente. Então, quem está servindo quem? Eu ou você? É você que está me servindo, me dando esse arroz, ou sou eu que estou te servindo, levando o seu arroz? E aí ele convence o homem dá uma grande doação para ele. Então, esse é o sentido da mendicância dos
dos santos. É levar a auspiciosidade para a casa das pessoas, é ter aquilo até como desculpa para criar uma relação com as pessoas comuns, que não pensam muito na vida espiritual, muitas vezes não têm ideia do que é a vida espiritual, vivem ali as suas vidinhas, às vezes tem toda uma concepção pré-fabricada, né, do que é religiosidade, do que é Deus, e não consegue sair desse ciclo de samsara. E ela vai nascer repetidas vezes. Por quê? Porque ela não está conseguindo se livrar daquele karma. Muitos acham que fazendo caridade, mas uma caridade que não conecta com Deus, vai gerar um bom karma para ela e ela vai se libertar. Também não liberta. Por exemplo, dar aos pobres alguma coisa, né? Dar aos desabrigados, enfim, comida, etc. Fazer esse tipo de caridade, abrir um hospital. Tudo isso é positivo? É muito positivo. Deve ser mantido? Deve ser mantido. Ninguém está querendo excluir isso, mas a pessoa precisa entender o processo, a lei divina, que só fazendo isso ela não terá o benefício espiritual. Isso não é espiritualidade. As pessoas precisam entender que espiritualidade é quando você se relaciona com Deus. Cuidar dos pobres não é espiritualidade. Cuidar dos pobres é virtude, é piedade. Tá? Você pode generalizar e dizer que uma pessoa espiritualizada, ela é piedosa, sim. Mas o santo, por exemplo, que é altamente voltado para a relação dele com Deus, oferece tudo que ele tem para Deus, ele não necessariamente está servindo aos pobres, está cuidando de pessoas desabrigadas, né, ou distribuindo comida, até porque ele não tem. Então não é uma condição de ser santo fazer caridades. A condição do ser santo é ter relação com Deus, é conhecer a face de Deus, é servir a Deus e permitir que as pessoas também conheçam quem é Deus e ensiná-las a servir a Deus. Isso é um santo. É isso que o Vedanta explica. Correto? Então há muitas coisas para se desconstruir nessa sociedade que nós vivemos e há que se definir, há que se redefinir muitos termos, há que se redefinir muitos paradigmas, há que se redefinir muitos padrões, né, de espiritualidade, de serviço ao próximo, de serviço a Deus. Tudo isso tem que ser redefinido, porque eles não sabem nem o que eles estão dizendo, nem o que eles estão fazendo, na verdade. Tá? Bom, texto 17. Um sannyasi que vive na floresta. Sannyasi é um santo renunciado. O sannyasi que vive na floresta, ele jamais deve ouvir músicas mundanas que promovem a gratificação dos sentidos. A consequência de estar apegado a músicas mundanas pode ser entendido como um estudo sobre o exemplo do veado, né, que fica encantado pela doce música do caçador e assim é capturado e morto. Esse ponto é muito interessante. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ele diz bem claro: apego a canções mundanas, música mundana é um anarta. Ou seja, é algo indesejável que nós temos no nosso coração. É um hábito indesejável. Indesejável para quem quer avançar espiritualmente. Eu lembro muito bem isso, eu estou aqui me lembrando que logo no comecinho da minha descoberta espiritual, eu nem era devoto ainda. Eu devia ter mais ou menos uns 17 para 18 anos, eu simplesmente parei de ouvir música. Parei de ouvir música. E ouvia raras vezes, ouvia raramente música. Por quê? Até que eu passei a deixar de ouvir completamente música. Por quê? Porque essas músicas mundanas, elas estimulam emoções mundanas em você. E a maioria dessas músicas,
elas têm uma carga emocional muito forte que é geralmente depressiva. As músicas são geralmente muito depressivas. Quando não, elas são extremamente excitantes, né? É o oposto, o extremo oposto da coisa. Tá? Então, você não tem a canção devocional da maneira como nós cantamos aqui no Vaishnavismo no mundo material. Então, eu intuitivamente, simplesmente parei de cantar, parei de ouvir canções, músicas, porque eu queria estabilizar as minhas emoções, estabilizar a minha mente. Né? Tem gente que ouve música quase que 18 horas por dia. Vive movido à música, isso faz muito mal. E digo mais para vocês, essas músicas New Age, músicas para acalmar, todo tipo de mantras, eu não recomendo. Eu não ouço, nunca ouvi, porque eu nunca gostei. Eu sempre achei uma vibração ruim, tá? Ruim. Não estou dizendo dos mantras em si, mas da maneira como é tocado, da maneira como é apresentado. Tá? Claro, não estou falando do Mahamantra, não estou falando das canções para Krishna. Isso aí à parte. Estou falando de mantras em geral. Tá? Você hoje, você encontra aí artistas, músicos que gravam vários mantras, não sabe nem para quem está cantando, nem conhece aquela personalidade, canta para Shiva, para Ganesha, né, para tudo que é nome. E é uma coisa estética, meramente estética. Nem eles, nem os ouvintes sabem de fato o que está acontecendo ali. Mas gosta do sonho agradável, né? Ouve um instrumento diferente, remete a alguma sensação, né, que lembra um pouco a espiritualidade. Mas, gente, isso não é vida espiritual. Vida espiritual é você cantar o mantra para a deidade que você quer adorar e servir eternamente. Então você não precisa cantar mantra para tudo que é deidade. Descubra qual é a deidade que você deve servir, estude ela, conheça ela a fundo, leia o que os Vedas dizem sobre ela, e aí você faz um sadhana. Você passa diariamente a cantar aquele mantra com um objetivo, com uma meta, com um entendimento, mas não simplesmente para passar o tempo ou para desfrutar e achar que isso é espiritualidade, porque não é. Não é, está longe de ser. Tá? Então, assim, você quer se harmonizar, você quer ficar menos depressivo, eu diria nem menos, eu diria se livrar totalmente de depressão e outras coisas negativas, corta música, corta TV, corta rádio, corta jornal, corta tudo de influência externa, tudo. Só ouve Harikatha, só lê os Vedas e canta o Mahamantra. Você vai ver como você vai estabilizar. Como você vai voltar ao teu estado natural de ser. Aí você vai ser uma pessoa completamente diferente daquilo que você era. Completamente diferente. Tá? Eu, ainda hoje, eu não fico ouvindo, inclusive, as canções devocionais o dia inteiro. Eu rarissimamente ouço. Quem já conviveu comigo sabe que eu raramente ouço. Eu prefiro cantá-las. Então eu sento todos os dias e canto essas canções. Agora, tem gente que passa o dia ouvindo e nunca canta, nunca faz o sadhana. Não tem benefício, você só está distraindo a sua mente e cria uma sensação de bem-estar, mas isso não é um sadhana, isso não é uma prática que vai te dar um resultado real de aproximação com Deus, com Krishna. Não vai. Você precisa praticar você mesmo. Então, lembrem-se que antigamente não tinha aparelhos de música. Antigamente, o sadhana era feito com música ao vivo ou sem música. Vamos viver dessa maneira, o máximo que nós pudermos, dentro de um estado natural de consciência. Porque já basta o tanto que nós já somos açoitados por informações externas que, imagina, não nos pertencem. Devemos evitar ao máximo. Às vezes é o vizinho que está com um som alto, você não pode fazer nada. Então, você precisa começar a regular tudo isso. Tá? Você precisa começar a se reequilibrar, a se reestruturar.
E as músicas têm um poder muito grande de influência sobre nós, muito grande. Uma nota que é tocada, ela ativa uma emoção, né? Uma melodia, ela vai mexer com você. E você fica trocando a cada 4 minutos, né? Basicamente uma música, 3, 4 minutos, você troca de emoção. Isso é uma loucura. Parece um carrossel de emoções, não há mente que aguente, não há coração que aguente. E não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Tá? Então, busquem se acalmar, busquem um silêncio, mas o silêncio externo, não o silêncio interno. Busquem um silêncio externo e cantem as canções, cantem o Mahamantra, ouçam Harikatha, leiam livros, tá? E não se preocupem. No começo vai dar uma angústia, eu sei que vai dar uma angústia. Deixa, segura, tolera, aquilo vai passar. Né? Aquilo é uma crise de abstinência que você está tendo agora, porque o teu corpo e a tua mente estão viciados naquilo. Você vai ter que passar por isso, mas quando você passar, você vai ser uma pessoa muito melhor. Você vai ser dono de si, dono das suas emoções. Tá? E evitem também assistir filmes. Rarissimamente eu assisti filmes na minha vida inteira. Rarissimamente, nunca gostei. Novela então nem se fala. Tá? Novela então nem se fala. Documentários, alguns. Dependendo, obviamente, do contexto. O documentário ele tem uma outra forma de passar as coisas, não é dramático. Né? É uma realidade ali que você vai ver de acordo com o seu interesse, você vai chegar naquilo. Você não vive dramas alheios, né? Como você vive numa novela ou num filme. Tá? Então, é um pouco diferente o documentário, mas mesmo assim, com parcimônia, né? Com tranquilidade, sem exageros. Faça isso que eu estou dizendo, vocês vão se tornar pessoas completamente diferentes. Tá certo? Muito bom. Então, aqui ele compara quem ouve músicas mundanas com o veado, que é atraído pela música do caçador. O caçador, quando vai caçar um veado, ele toca, se não me engano, é uma flauta. E aí ele atrai o veado e ele mata o veado. Então Maya tem a música dela. Maya é essa caçadora. E ela quer nos atrair. E ela vai matando a gente aos poucos, através dessas músicas mundanas. Tá? Verso 18. Atraído pela música mundana, pela dança e pelas performances musicais de belas mulheres, até mesmo o grande sábio Rishashringa, o filho de Mrigi, caiu nessa ilusão, assim como um cachorrinho. 19. Assim como um peixe, instigado pelo desejo de desfrutar a língua, ele perde a sua vida. Tem o famoso de o peixe morre pela boca? Então, e ele foi o quê? Pego pelo anzol do pescador. Pessoas tolas também encontram a ruína, sendo perturbadas pelas urgências da língua incontrolável. Então, muito cuidado com o desejo de querer comer coisas deliciosas aqui e ali. Um devoto de Krishna não pode fazer isso. Tá? E quando fizer, ele tem que primeiro oferecer para Krishna. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, porque fulano cozinhou uma torta maravilhosa, eu vou ter que ir lá provar. Não pode. Esse fulano não é um devoto. Ele não ofereceu para Krishna. E quando você come um alimento que não foi oferecido para Krishna, você vai comer tudo de ruim que tem naquela pessoa, no alimento, e a tua mente vai ficar embotada, a tua mente vai ficar poluída, e você vai se esquecer de Krishna e você vai cometer algum erro na tua vida devocional. Você vai esquecer de um Ekadashi, você vai esquecer de cantar o teu mantra, você vai esquecer de que hoje era um dia especial. Enfim,
Você vai esquecer de fazer um seva, tá? Muito cuidado. Né? Aí, disso, para dar um pulo para comer um alho e uma cebola, não custa. Dali para dar um pulo para comer um ovo embutido ali em algum alimento, não custa. E dali para frente a gente sabe onde vai parar. Então, muito cuidado. Um devoto só pode comer alimentos oferecidos a Krishna, né? Cozinhado por devotos. Mas aqui eu faço um parênteses, ouçam com atenção. Se você compra alguma coisa no mercado, feito por não devotos, tá? Você pode trazer para casa e oferecer a Krishna, desde que seja vegetariano, claro. Porque quando você deu o dinheiro, quando você comprou, você fez uma troca e você purificou o karma daquele alimento. Então agora já não é mais aquela pessoa que fez. Agora esse alimento ele ficou, vamos dizer assim, neutro e você pode oferecer a Krishna. Mas se alguém cozinhou e você não comprou, você não pode consumir e nem pode oferecer também. Tá? Isso é uma regra. Tá? Não haverá, como se diz, segundas chances. Né? Não haverá assim, um abrandamento, tá, da pena. Não vai haver. Próximo. Não, aqui, olha, no comentário tem um verso bem interessante, que é do Chaitanya Charitamrita, que diz: Dvara lala se jai iti utidhai shishnodara parayana krishna nahipai. Aquele que é subserviente da língua e que vai de lá para cá, buscando alimentos saborosos, devotado aos genitais e ao estômago, jamais alcançará Krishna. Muito cuidado. Tá? Não se deixe levar pelos ímpetos da língua, nem pelos ímpetos do genital, nem do estômago. Não tenha múltiplos parceiros. Não coma em qualquer lugar. Não encha a barriga a toda hora. E coma 3, 4 vezes por dia no máximo. Coma alimentos oferecidos a Krishna, feitos ou por você, ou por um devoto, ou comprados em alguma loja vegetariana. Não tenham vários parceiros sexuais, escolha um, fique com ele, e ali viva, né, aquela relação dentro daquele matrimônio, né, ou daquela relação, mesmo que não seja um matrimônio, mas que seja fixa, estável. Tá? Se por acaso você estiver solteiro, espere até que encontre alguém que você vá realmente ficar durante um bom tempo e que possa ser um futuro esposo ou esposa. Ok? Controlem os sentidos. Isso é muito importante. Tá? Verso 20. Pessoas inteligentes controlam os seus sentidos, exceto a língua, através do quê? Do jejum. Né? Porque jejuar faz com que, até mesmo, faz com que eles fiquem mais ávidos pelo desejo de saborear comidas deliciosas. Né? Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte: tem pessoas inteligentes que conseguem controlar vários impulsos do corpo, tá? Mas acabam pecando com a língua. A língua é o mais difícil, é um dos mais difíceis. Tá? E não conseguem jejuar, né? Porque quando eles jejuam, eles ficam mais ávidos para comer coisas gostosas e aí não conseguem. Tá? Um exemplo disso é Bhima. Bhima, tá? Bhima, né, o irmão de Arjuna, ele não conseguia jejuar. Não conseguia jejuar. Tá? Ele tinha várias virtudes, várias qualidades, né, era um associado eterno de Krishna, mas ele não conseguia ficar sem comer. Até que um dia, depois dele perder muitos ekadashis, nunca consegui fazer ekadashi, Krishna disse para ele o seguinte: tudo bem, eu vou te dar uma misericórdia, porque você é muito querido para mim. Se você fizer um ekadashi,
totalmente a seco. É como se você tivesse feito como se você tivesse feito todos os Ekadashis do ano. Então você vai fazer um Ekadashi por ano, a seco. Você topa? Ele falou, topo. E ele fez. É o famoso Bhima Nirjala Ekadashi. Só que essa bênção foi só para Bhima. Não foi para todos nós. Há quem pense que se fizer o Bhima Ekadashi, durante o ano pode deixar de fazer os outros Ekadashis. Vai pagar pela reação, porque a bênção é só para Bhima. Meu Gurudeva deixou isso bem claro. Tá bom? Então, é por isso que é muito importante fazer o jejum de Ekadashi. O jejum de Ekadashi nos ajuda a controlar a nossa língua. É muito importante fazer Ekadashi. Um devoto que se preze, ele faz todos os Ekadashis. Ele nunca perde um Ekadashi. Nunca perde um Ekadashi. Por quê? Não é para o seu benefício. Lembre-se que devoção pura é para o prazer de Krishna. Krishna deu uma ordem, faça Ekadashi. Faremos Ekadashi. E nos esforçaremos ao máximo para não quebrar o Ekadashi, para não comer nada que não seja de Ekadashi. Eu até hoje, desde o primeiro dia que eu comecei a fazer Ekadashi, eu nunca parei e eu nunca perdi um Ekadashi. Nunca. Tá? Nunca. Então é muito importante. Muitas vezes não consegui jejuar a seco. Na verdade, a grande maioria das vezes eu nunca consegui jejuar a seco. Tudo bem, não tem problema, coma. Como os alimentos permitidos, não tem problema. Tá? Eu sempre tive dificuldade para jejuar. Agora eu consegui vencer, né, esse obstáculo e agora eu consigo jejuar plenamente. Inclusive, fiquei 4 dias jejuando e pretendo ficar mais, inclusive. Mas sempre fiz o Ekadashi dentro das regras, da maneira como tem que ser feito. Então, se você é um devoto sério, você não perde Ekadashi. Tá bom? 22. Ó filho dos reis, há muito tempo atrás existia uma prostituta chamada Pingala, que residia na cidade de Videha. Agora, por favor, ouça o que eu aprendi com ela. Agora, então, o Brahmanavaduta vai começar a contar a história da prostituta Pingala, com quem ele aprendeu alguma coisa. Texto 23. Certa noite, a prostituta, vestida de maneira muito atraente, sentou-se do lado de fora de sua casa, esperando pela chegada, né, dos seus amantes. 24. Ó grande homem, esta prostituta queria desesperadamente conseguir algum dinheiro e, por essa razão, ela então ficou de pé do lado de fora, na rua, de noite, olhando para os homens que passavam e ela sempre pensava, este homem tem dinheiro, tenho certeza que ele adoraria desfrutar comigo. Assim, ela então ficava julgando os homens que passavam por perto, naquela expectativa de que eles iriam se aproximar dela e contratá-la. 25 e 26. Enquanto Pingala estava ali de pé, na porta da casa, na rua, muitos homens passaram. E a sua única forma de se manter era através da profissão de prostituta. Então vejam aqui que a tradução está como profissão, né? Prostituta era uma profissão antigamente. Era legal você ser uma prostituta. Né? Lembrando que a sociedade védica ela é muito liberal. Ela é muito liberal, tá? Ela não é uma sociedade que tolha as liberdades alheias. E assim, ela sempre pensava com ansiedade. Talvez este homem irá desfrutar da minha companhia. Parece que ele tem muito dinheiro. E aquele outro ali? Ele com certeza pagará para estar comigo. Meu Deus,
esse homem não para, mas aquele outro que está vindo, ele com certeza vai parar e vai me contratar. Assim, como esperança, nutrindo a sua esperança, Pingala, ela permanecia ali, né, diante da sua porta. Incapaz de conseguir dinheiro, ela então passava a noite ali, de pé naquela expectativa. Muito ansiosa, ela às vezes caminhava pela rua e aí voltava até a porta de sua casa. E assim a noite passou. Quando ficou muito tarde, a prostituta, que precisava muito de dinheiro, começou a ficar desanimada e o seu rosto parecia pálido. Com muita ansiedade e desapontamento, ela então começou a experimentar um grande sentido de desapego, né, pela sua própria situação, né, ao ponto de que uma felicidade surgiu dentro dela. 28. Desapego é o único meio pelo qual a pessoa pode destruir a rede de desejos materiais. A prostituta, sentindo-se angustiada com aquela situação, ela então se transformou o quê? Ela ficou indiferente àquilo tudo. Não conseguiu mesmo? Tudo bem, né? Não faz diferença. Agora, então, por favor, ouça a canção que essa prostituta estava cantando naquela situação. 29. Ó rei, assim como uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento espiritual e não é inclinada para a renúncia da falsa noção de propriedade, da mesma forma, uma pessoa que não desenvolve o senso de desapego jamais abandonará o seu apego pelo corpo material. 30. E Pingala disse: veja, né, quão grande é a ilusão na qual eu estou inserida, devido aos meus sentidos incontroláveis. Como resultado, eu agora então perdi o meu poder de discriminação e, portanto, desejo, né, satisfação da mesma forma que esses homens luxuriosos também desejam. 31. Eu sou tão tola que eu abandonei o serviço às minhas pessoas amadas. Não, perdão, a pessoa mais amada para mim, que é o Senhor Supremo, que está situado dentro do meu coração e que pode me conceder um prazer real e uma prosperidade real. Eu abandonei o seu serviço e me ocupei no serviço de homens insignificantes, que são incapazes de satisfazer os meus reais desejos, mas na verdade eles me deixam com ansiedade, com medo, com lamentação e iludida. Eu vejo que agora a prostituta ela teve um insight devocional. Ela do nada começou a pensar que ela estava levando uma vida fútil, dedicada a homens que não poderiam contribuir em nada para a vida nem material nem espiritual dela, e ela percebeu que ela havia perdido muito tempo deixando de adorar o Senhor Supremo. 32. Ela diz: eu desnecessariamente causei problemas a mim mesma, adotando esta profissão abominável
de prostituta, desejando conseguir dinheiro através do prazer sexual, vendendo o meu corpo para homens luxuriosos, que merecem o quê? Toda a minha compaixão. Merecedores, né, de toda a minha compaixão. 33. Esse corpo material é como uma casa, onde eu, a alma espiritual eterna, estou residindo. A minha espinha, os meus ossos, os meus músculos, braços, pernas são como pilares de sustentação dessa casa, que é, na verdade, cheio de quê? De urina, fezes, coberta por pele, pelos e unhas. Secreções emanam das 9 portas deste corpo. Além de mim, que outra mulher, né, tolamente devotaria a si mesma a este corpo material, pensando que ela vai conseguir prazer dele? Então, nosso corpo ele tem 11 portas, a gente pode dizer assim, né? Nós temos os nossos aparelhos excretores, nariz, boca, olhos, ouvidos, tá? São as 9 portas do nosso corpo. De todas elas saem secreções, né? O nosso corpo, se você não limpa ele constantemente, ele fede, né? Ele estraga, vamos dizer assim. Ele está sempre estragando, é um corpo que pede o tempo inteiro uma limpeza. Por quê? Porque é um corpo cheio de coisas ruins, né? Por dentro e por fora. Né? Urina, fezes, sangue, pus, secreções. Coisa nojenta esse corpo material, não é verdade? E a gente fica escravo disso. Né? A gente fica escravo de cuidar de um monte de secreções o tempo inteiro. Como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Aí bota maquiagem, alisa os cabelos, faz isso, faz aquilo. Como se esse saco de urina e de fezes fosse ficar um pouco melhor. Né? Fosse ter algum valor. Não é verdade? Coisas muito fúteis, né? Muito banais. A vida não é isso. Nós não precisamos disso para ser felizes. Não precisamos manter este corpo dessa maneira, achando que isso é felicidade. Ao contrário. Então, o mínimo que nós devemos fazer é cuidar do corpo para que ele não adoeça, para que ele não pereça, mas não precisa ficar querendo, como se diz, artificialmente, né, tentar mostrar que esse corpo aqui não é, na verdade, algo totalmente, vamos dizer assim, nojento, abominável. Né? Texto 34. Ela diz: eu rejeitei Sri Hari, né, Deus, que concede a autorrealização e a nossa forma espiritual original, para então desfrutar da gratificação, né, com muitos homens. Não existe com certeza nenhuma outra mulher nesta cidade de Videha que seja tão tola quanto eu. 35. Senhor Hari, que é o bem-querente de todos, é a super-alma de todas as entidades vivas. Eu irei comprá-lo com o preço de me render completamente e de então desfrutar com ele, assim como Lakshmi Devi. Agora então ela tem o sentimento de que na verdade ela deve tentar dar prazer para Krishna. E quando Krishna tiver prazer com o serviço dela, ela sentirá prazer. Um prazer espiritual, assim como Lakshmi está servindo a ele. 36.
O homem dá à mulher a satisfação para os sentidos dela. Mas eles também estão destinados a morrer, assim como os semideuses nos planetas celestiais. Esses homens são criações temporárias da energia ilusória do Senhor, que são levados à força pelo tempo. Assim, dragados, à força pelo tempo. Considerando isso, quanto prazer pode um homem, na verdade, dar a uma mulher? Olha, depois de ouvir esse Harikata, se você não se desapega do mundo material, é porque o coração está duro. Mas isso aqui é uma descarga elétrica muito forte, tá? E que isso seja, pelo menos um start, um começo, para você começar a se desapegar da ilusão em que você vive. Você vive numa ilusão. E muita gente diz, mas Maharaj, você está destruindo com tudo aquilo que eu construí ao longo de uma vida inteira, com tudo aquilo que me trouxe felicidade. Ilusão. Isso não era felicidade. E se você continuar mantendo a tudo isso como uma ilusão, você jamais descobrirá o que é de fato felicidade. Tá? Isso aí é como se fosse uma camada de impermeabilização da verdade, da felicidade. É como se você estivesse vendo o mel dentro de uma garrafa e lambesse a garrafa por fora e achando que aquilo é o gosto do mel. Na verdade não é. Na verdade não é. Então, todo o esforço que Krishna faz é para que nós percamos o quê? O desejo do desfrute material, o desejo de construir ilusões materiais para nos dedicarmos ao serviço dele, nos dedicarmos completamente para o prazer dele. Esse é o sentido da vida, não há outro. E aqui até a prostituta Pingala se deu conta, de que esse é o caminho. 38. Aquele que desenvolveu o desapego pode abandonar os limites da existência material. E aquele que passou por grande sofrimento gradualmente se torna, após o quê? Um profundo, como se diz, uma profunda falta de esperança, indiferente a tudo no mundo material. Então, há dois tipos de desapego. Aquele que é fruto do conhecimento espiritual de que nós devemos servir a Krishna, e o outro é fruto o quê? Da decepção total, do fracasso total de tentar ser feliz no mundo. Aí a pessoa acaba abandonando. Falar, tá bom, não vou mais me esforçar para ser feliz porque não dá mesmo, no mundo material. A pessoa renuncia ao mundo material. Esse não é o caminho, favorável. Tá? Não é um caminho correto. Foi devido ao meu grande sofrimento que o desapego despertou em meu coração. Se eu fosse de fato desafortunada, como eu poderia ter passado por esse sofrimento misericordioso? Ou seja, agora ela agradeceu ao sofrimento. Ele foi uma espécie de misericórdia, porque fez ela despertar. Eu posso apenas concluir, diz ela, que eu, na verdade, sou afortunada, porque eu recebi a misericórdia de Deus, do Senhor. De uma maneira ou de outra, ele deve estar satisfeito comigo. Olha só, a prostituta, que nunca fez um sadhana na vida dela, disse que Deus pode estar satisfeito com ela de alguma forma, porque o quê? Agora ela teve como se diz, uma espécie de iluminação de pensamentos positivos. Tá? 39. Portanto, com todo respeito, eu aceito este favor de Krishna
sobre a minha cabeça. E eu agora me renderei aos pés de lótus do Senhor do Universo, Sri Hari, abandonando todos os desejos materiais. Com certeza, é só por misericórdia que isso acontece. Então, uma misericórdia sem causa, né, para uma prostituta que não tinha ali um mestre, não tinha feito um sadhana, nada que fosse de fato ali tão significativo. Claro que em vidas passadas ela com certeza fez alguma coisa, mas o que essa história mostra também, né? Eu não quero concluir antes da conclusão aqui do livro, mas, dentre outras, uma conclusão é que Krishna, ele olha para os mais caídos, porque ele é misericordioso. A misericórdia vem de misericórdias, aceitar as misérias alheias. Porque Krishna sabe que nós não somos esse corpo, nós não somos essa personalidade miserável, nós somos uma alma belíssima, uma alma efulgente, uma alma que tem devoção intrínseca, inerente. Krishna vê isso, ele fala, olha, agora vem que eu quero que você me sirva. Não importa qual carapaça você tem, qual capa você está vestindo naquele momento, por pior que seja a sua personalidade. Jagai e Madai, por exemplo, na Lila de Mahaprabhu, eles eram piores do que uma prostituta, eles eram assassinos, ladrões, receberam misericórdia, se tornaram devotos puros naquela vida. Nós temos vários exemplos também, né? O próprio Bhagavatam, a história de Ajamil, tá? Enfim, são muitos exemplos. Então, não perca as esperanças, não ache que só porque você é caído, que você não tem chances. Não, você tem. E quanto mais caído, melhor. Tem uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakur que ele diz: Patita pavana hetu tavaya avatar moshama patita prabhu na paivyar. Srila Prabhu, Krishna, você é conhecido como Patita Pavan, o salvador dos caídos. Por favor, olhe para mim, eu sou o mais caído de todos. Então eu tenho uma chance. Eu sei que você olha para mim. Eu sei que você tem misericórdia para mim. Tá? Não percam as esperanças. Não acham que vocês são muito caídos e que por isso Krishna não vai olhar para você. Não. Krishna não é um Deus egoísta, não é um Deus elitista. Ele não quer só os melhores, ao contrário. Ele vai buscar lá no último da fila e vai trazer, porque ele quer mostrar o poder dele. Ele fala, olha, eu posso transformar quem eu quiser em santo da noite para o dia, porque eu sou Deus. Tá? E muitos que muitas vezes são muito qualificados, como grandes brahmanas, né? Eruditos, versados, isso e aquilo, tudo mais, fazem austeridades, Krishna não se satisfaz com eles. Então, há chance para nós. Sempre há chance. E se você está aqui ouvindo essa aula hoje, é sinal de que Krishna quis te passar essa mensagem. Você está recebendo dele essa mensagem. Por quê? Porque vem dele, vem da literatura, não é minha, eu sou apenas o carteiro. O carteiro entrega a carta, ele não escreveu a carta. Se o carteiro traz um cheque de $1 milhão para você, você não vai abraçar o carteiro, agradecer o carteiro. Não faz sentido. Você vai agradecer a pessoa que deu para você isso. E quem está dando isso é Krishna. Tá? Muito bem. Vamos então encerrar por aqui. E vamos continuar lendo essa história muito interessante amanhã, na próxima aula. Ok? Hare Krishna, vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.